Por incrível que pareça, o nosso bem-estar e nossa prosperidade é maior adversário do que as nossas dificuldades. Então, total. quando a pessoa... Tem mais gente que se afasta quando tá tudo bem do que... Não, Então, 90% das vezes a pessoa vai embora quando tá tudo bem. Por isso que eu acho que Deus arruma problema para a vida da gente, pra gente aprender a ficar. Deus chega por trás, derruba, você fala, foi falta, ele fala, não, eu fui na bola. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, ou seja, são os seguidores dela. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente Porque aqui no mundo ocidental, eu vejo esse espírito de apostasia, de esfriamento, sabe? De insatisfação. A pessoa só fica com, eu vou embora da igreja, não vou mais, porque Deus não fez isso. Aí eu falo, esse povo não sabe o que é servir a Deus. Por incrível que pareça, o nosso bem-estar e nossa prosperidade é maior adversário do que as nossas dificuldades. Então, total. Quando a pessoa... Tem mais gente que se afasta quando tá tudo bem do que... Não, Então, 90% das vezes a pessoa vai embora quando tá tudo bem. Então, mas mesmo quando você formalmente não se afasta, o seu coração pode enganar e trair você. Entendi. E quando você está de frente da sua limitação e fragilidade, aí a pessoa para e dá um tempo. Por isso que eu acho que Deus arruma problema para a vida da gente, pra gente aprender a ficar. Deus chega por trás, derruba, você fala, foi falta, ele fala, não, eu fui na bola. Tá tudo certo. Segue o jogo. Segue o jogo. Procurou contato veio. Salomão fala assim, Fui na Senhor, bola. não me dê tão pouco para que eu não me revolte contra Pois é, ti, e nem me dê exatamente. tanto para que eu me afaste de ti. É isso aí. Essa é a verdade. Deus é dono de todo ouro da prata, Deus tem todas as bênçãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há nem sombra de variação, nem mudança. Agora, às vezes, porque Ele te ama, Ele tem que permitir que você passe por tribulação. Claro. Faz bem. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode fazer bem a sua vida. Né? Então vamos lá. Mas vamos ver a carta de Tiatira. Não, mas e Pérgamo, fazer o resuminho? Então, Pérgamo, vamos lá um resuminho. Depois, se você quiser olhar no meu Instagram, eu vou deixar. Tá no Stories, depois eu vou postar ele integral aqui. Pérgamo, a aprovação é fidelidade e fé firme. O que é a reprovação? A tolerância com imoralidade, com idolatria e com heresia. Destaque para o trono de Satanás, a história de Balaão e Balaque e os Nicolaitas. Qual que é a mensagem, a instrução? Arrependa-se. Qual é a promessa? Maná escondido e a pedra com um novo nome, definindo a identidade. E o arrependimento está em todas em que há repreensão. Que é voltar atrás, né, contrito Eu acho bem disposto. interessante, pensando na diferença do grego para o hebraico, na palavra arrependimento, porque no grego metanoia, né? Metanoia, metá é uma preposição que significa para além. Por exemplo, você vai para a Grécia, você vai pegar o maleiro, ele chama metáfora. Ah, é? Legal. Porque fero é carregar, né? Por exemplo, fósforo, que carrega a luz, né? Sei. Periferia, carrega para fora. E então metanoia é uma mudança de mentalidade para além, né? Para uma mentalidade superior. Mas no hebraico, teshuvah ou shuv é de novo ou voltar para. Retorno. Então o hebraico é muito mais prático, né? Então, voltar para onde? Mas vamos para o caminho, né? Vamos arrumar uma pequena briga aqui, né? Então vamos lá. É grego, mas não é muito. Muito do grego do Novo Testamento são palavras gregas com ideias hebraicas. Não, claro, assim? mas é óbvio. Não, porque Os autores eram são judeus. entendeu? Entendeu? Eram judeus. Na verdade, assim, o grego koiné era o grego comum do povo, Mas é né? semitizado. Mas tem muito de elementos inclusive com transliterações. Claro. né? Tirando
algumas coisas de Lucas e certas coisas de Paulo, a maioria, assim, por exemplo, você vai ler Mateus, tudo aquilo é tudo hebraico, judeu. Ele escreveu para judeu. É como você pega um gringo falando português, você vê o cara, não, o cara tá falando, ele tá pensando em inglês. Pensando em inglês e só tá então usando o português. conteúdo, aletheia, é verdade, mas de onde veio? De alethos, é o não esquecimento. Para Platão, a verdade é o que você viu antes da encarnação. Aletheia, Jesus é a verdade, mas não tem nada a ver com isso. Quer dizer, emet, que vem do hebraico, entendeu? Emet é verdade no então hebraico. os conceitos são, né? Então, Entendi. Bemet. באמת, נכון, זה טוב מאוד. עכשיו זה בסדר. תודה רבה. בבקשה. Qual igreja que a gente está agora? Agora vamos para Tiatira. Tiatira. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus. Olha que coisa forte isso, hein? Cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, claro que não é literal, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, ou seja, são os seguidores dela. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade, e até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, eu inicialmente diria que Tiatira, do ponto de vista da arqueologia, fica devendo, né? Hoje a gente tem Akhisar, a cidade Turquia, hoje é Akhisar. E tem um pedaço, como se fosse uma praça maior, assim, quase cercada, nada. Tem coisinha de nada, e o que tem lá, quase a maioria das coisas são do período já bizantino. Mas essa era a cidade de Lídia, né? Exato. Né? Atos 16. Exatamente. E tia Lídia, né, a comerciante de púrpura, que era de Tiatira. Né? Tá. E então, o que a gente observa aqui? A coisa é forte, né? Lembre, também a ideia romana é que o imperador é divino. Então essa frase é rara nas palavras do Filho de Deus e retoma a visão do capítulo 1, quando Jesus é visto como olhos de chama de fogo e pés com bronze reluzente. Aliás, uma visão de glória e de poder que remete a elementos messiânicos que vem lá de Daniel. Jesus conhece, né, tudo que eles têm feito, a sua perseverança, e aí vem essa discussão que provavelmente, ao meu entender, não é a imoralidade literal. Aqui provavelmente significa heresia que é explicada como uma espécie de adultério. Não é que tinha uma... Por que Jezabel? Porque Jezabel é um nome tirado da história, a mulher de Acabe. Jezabel foi uma mulher de Acabe, que foi, né, que era uma mulher fenícia, uma princesa fenícia, e ela introduziu de uma maneira muito forte o culto a Baal, que se tornou um grande problema, porque Baal era o deus da fertilidade, entendeu? E aí, por isso que Elias faz aquele grande confronto, né, sobre quem é que realmente traz chuva, né? Quem traz fertilidade. Por isso que ele diz, olha, segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e meio, né? Então aí... E depois leva todo mundo para o monte lá, Carmelo, para aquela batalha. Para entender, né? Aí você tem sempre o pano de fundo do Antigo Testamento, com predominância de Gênesis e Êxodo, mas também a história de Israel, às vezes algo que vem do livro de Ezequiel. Então, vai haver juízo de Deus contra essa atitude herege e, na sequência, ele vai dizer que esse descaminho de ruptura é
comparado a profundos segredos de Satanás, mostrando, né, que isso realmente... As profundezas de Satanás. Né? Apocalipse tem muito esse negócio, não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é de Cristo ou não é. Ou você está com Deus ou você está com o dito cujo. A coisa é muito nítida, né? Então, vocês devem se apegar com firmeza. E aí é impressionante. Olha como a coisa é forte. Aquele que vencer vai ter autoridade sobre as nações. Apocalipse é cheio desse negócio de tribo, povo, língua e nação. Por quê? Porque Roma diz que isso pertence a ela. Todos os povos, línguas, tribos e nações devem se curvar diante de Roma. O imperador romano é dono do mundo. Então, quando diz isso, ele está evocando aquela ideia de que Jesus não é só o Salvador, Jesus não é somente o indivíduo que vem ensinar bons caminhos. Jesus é o rei, ele é o Messias. Por isso, a frase forte vem do Salmo 2, que é um salmo messiânico, que ele governará as nações com cetro de ferro e esmagará qualquer oposição, despedaçará com vaso de barro. Porque na primeira vinda, ele veio como cordeiro para morrer. E depois como leão. Na segunda, ele virá como leão. É interessante que no Velho Testamento, o texto que fala, né, sobre o dia da vingança, como é que é o texto? Me fugiu agora. De Amós ou Joel? Não, dia da vingança do nosso Deus? Isso, o texto. Jesus citou o texto, mas ele falou, né, sobre... Como é que o texto desse texto inteiro? Como é que é? Então, é que aparece o dia da vingança do nosso Deus, sim, o dia do Senhor, mas... A consolar os que choram. Isso é Isaías, né? Sim. Isaías 61, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para proclamar as boas novas. E fala para proclamar o ano... da libertação dos cativos. Da libertação dos cativos. Ano favorável. O ano da libertação dos cativos e o dia da vingança do nosso Deus. Isso é o texto de Isaías. Quando Jesus vem, ele omite o dia da vingança. Por quê? Porque na primeira vinda dele, ele não veio para se vingar. Ele veio para morrer. Mas o livro de Apocalipse... Isso também que confunde os judeus. Fala de uma segunda vez que ele vem para julgar. Que esperavam alguém para vingar, para reinar. Então, mas acontece que nesse momento... dominar e destituir César. Mas no ambiente de Israel tem dois elementos aí. Um é que é muito difícil aguentar o que os romanos estão fazendo. E o segundo é que eles tinham passado há pouco tempo pela grande libertação da época dos Macabeus. Então isso tinha condicionado grande parte da teologia, vamos dizer, judaica. E até anteriormente mesmo, a volta do exílio babilônico fez quando Esdras reúne todo mundo. Mas quando eles conseguem resistir com os Macabeus... Sim. Poxa, não, mas do ponto de vista de dizer, olha, não vou mais me tornar idólatra, nunca mais... Não, isso sim, mas estou falando que eles têm a expectativa de um rei vencedor que derrote os combatentes inimigos aqui. Então, se a gente botou os gregos para correr... Tinham muito essa visão apocalíptica que eles venceriam. A gente vai bater no pessoal. Mas aqui é interessante como isso é forte, né? Porque, veja, vocês que estão nessa situação, fiquem sabendo que aquele que venceu, ele vai governar as nações, ele vai vencer toda a resistência. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai, lhe darei a estrela da manhã. Então, quer dizer, você pode ver, tenta imaginar o impacto disso para essas pessoas que estão tão afligidas, sem esperança, sem nada. Olha, o nosso Senhor, o nosso Messias, ele terá o domínio sobre as nações. E olha, eu vou te contar uma coisa, Martini, uma coisa que me acabou comigo foi quando eu saí uma vez de Jerusalém e eu tinha visto, né, o pessoal já tinha ficado abalado, porque você vê um grupo da África, outro da Índia, da América do Norte. É maravilhoso. É muito legal. Aí eu fui para a Amazônia e fui visitar um pessoal conhecido meu e de repente o pessoal que acompanhava a coisa nossa falou, tem uma galera aí querendo falar contigo, eram indígenas do interior da Amazônia, que vieram espontaneamente. E aí eu vi esse pessoal cantar, rapaz, e celebrar. Aí eu me lembrei de todo povo, tribo, língua e nação. De todas as línguas, povos e raças, muitos. Você vê isso, você fala, meu, como é que pode? Você vê um cara, como eu vi no interior de Moçambique, eu vi na Tailândia, eu vi
em vários lugares da Ásia, e você vê aqui na realidade brasileira, quer dizer, a mesma coisa. E aí você vê que realmente não, o rei das nações. Só pode existir a vitória do cristianismo se for de Deus. Porque se você pensar, era um bando de fracos, de escravos, de pessoas pobres. Cheirando peixe. E que venceram Roma. Ainda que tenha sido uma estratégia, vamos dizer assim, inimigo, mas não conseguiram resistir, porque... Não, Jesus teve 3 anos. Jesus não tinha apoio político, Jesus não tinha recurso, dinheiro, Jesus não tinha nada. Não tem como você entender o cristianismo primitivo como vencedor e que solapa o império mais poderoso da história humana, sem contar com uma realidade fora do normal. Agora eu fico impressionado como existem pessoas que não enxergam isso, porque o Nietzsche, por exemplo, ele dizia que o cristianismo era uma religião de escravos e que para escravos que não têm condições de vencer o poder opressor, então se ensina o perdão. E ele diz, né, que o Uberman, o Superman, o homem do futuro, Ubermensch, ele vai fazer o que ele quer. Ele tem inveja, ele vai e toma. Ele quer, ele vai e faz. O cristianismo é a arma dos fracos para poder se defender dos poderosos. Ele queria dizer isso, olha, é uma forma de você tornar uma pessoa miserável um pouco menos miserável. Que é uma prova que, como Jesus venceu de uma forma sem contestação, que ano que a gente está? Que ano? Depois de 2023. Por que é 2023? Porque, depois de Cristo, né? O mundo inteiro... Então, mas o problema de pessoas como Nietzsche e outros é que assim, a Bíblia não fala o que essas pessoas estão dizendo. Você vê que Jesus fala tanto com a mulher samaritana, como com o indivíduo pobre da Galileia, como com o cara que tem grana pra caramba, como Zaqueu e Mateus. Ele pega um recorte só do que é falado. Então Jesus generaliza. É aquele que traz a mensagem da salvação para o rico e para o pobre, para o judeu e para o não judeu. Então Jesus até troca ideia com criança. Jesus conversa com gente, ele vai na casa do fariseu, depois ele troca ideia com a mulher samaritana. Então não tem tempo ruim. Jesus comunica Mas com ainda todo assim mundo. você poderia, assim, na ótica de um ateu, você pode dizer, ele foi um superdotado, um camarada extraordinário. Agora, o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões é porque no momento que ele morre, os discípulos fogem, eles ficam todos fechados até antes. Não é? Na crucificação só João ficou ali. Agora, o que mudou? O que fez com que esses camaradas que estavam morrendo de medo de morrer, depois se tornassem absolutamente intrépidos? Impressionante. Eles viram Cristo ressuscitado. Então, veja, quer me matar? Mata. Eu sei, meu Senhor está vivo, ele venceu a morte. Isto é uma explicação até do ponto de vista apologético. Técnico, é muito importante. Quer dizer, você disser não, Jesus ele pode ser um louco, um doido, eu sou o filho de Deus, um mentiroso, ou ele pode estar com a razão. Agora, um louco, ele não convence milhares de pessoas a irem para a forca, irem para a cruz, irem para a pira. Por que eles morreram? Porque muitos viram, 500 pessoas viram ele ressuscitado, outros conheceram aqueles que viram. Então eles voltaram para Galiléia para pescar. Lá deu ruim. O nosso rabino. O outro estava indo para Emaús, fugindo, entendeu? Não, realmente é muito impressionante. E ainda hoje, né? Se você pegar, por exemplo, no Irã, que é um lugar fechado, que eles matam, que eles açoitam, como é que uma pessoa está lá e se converte e permanece, continua hoje, há 2000 anos atrás, depois, enfrentando isso? Se não houvesse um sobrenatural, entendeu? E a maneira como alguns se convertem, porque o cara teve um sonho, né? Alguns enxergam, né? Tem Jesus visões. Aparece para eles. Aí o negócio é difícil de você botar no quadradinho, né? Complicado. Mas vamos lá, eu vou dar o resumo de Tiatira aqui, aí vamos para Sardes aqui, que Sardes é... Só para falar, Tiatira, então, seria a igreja da Idade Média. Não, mas isso... Onde a maior parte Essa parte eu queria fazer depois, a gente fazer... Não, é porque...
É que eu não acho que é bem assim. Eu não quero deixá-lo para isso, entendeu? Como ele não tem. É só para dizer que essa pode ser uma possibilidade. Mas depois eu queria que juntasse, como é a questão doutrinária, a igreja, durante a Idade Média, todos os concílios, segundo os seus próprios interesses, introduziam doutrinas novas que não são bíblicas. Não, mas depois eu queria uma recapitulação dessa tua visão mesmo, desse seu estudo. Essa perspectiva ela é bem conhecida e até está presente em muito da realidade brasileira. O John Walvoord, o Lewis Sperry Chafer tinha essa perspectiva, né? Mas, assim, o que eu acho que a razão porque eu sou reticente, né, que eu acho que enxerga só a fé cristã no mundo ocidental, né? Na amplitude maior, você não consegue encaixar tanto assim. Então, quer dizer, mas eu acho interessante. Acho interessante, depois, vale a pena estudar, avaliar, mas às vezes tem alguns pontos de interrogação. Entendi. Qual o resumo, então, de Tiatira? Tiatira, aprovação. Eles têm crescido, mostrando obras, amor, serviço, fé e perseverança. Reprovação por tolerar idolatria e imoralidade, com destaque para Jezabel e os seus discípulos, que envolve essa heresia entre eles. A instrução: apeguem-se com firmeza ao que você tem, quer dizer, não deixe desaparecer pelo menos o que você ainda tem. E a promessa impressionante: receberá autoridade sobre as nações. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Nós reinaremos com ele. Essa coisa é impressionante. Eu creio. Você não acha que existia uma falsa profetisa? Porque então, quando ele fala prostrá-la na cama e lançar em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, não, né? Eu acredito que sim. Havia uma mulher que foi chamada de Jezabel em função do que ela evocava. Jezabel hoje, Mas o que alguns, vamos dizer, comentaristas dizem é se de fato existe prostituição ou isso é uma linguagem figurada. Eu não acredito que seja prostituição. É heresia. Mas eu acho que é heresia, no caso aqui é heresia. Sim, eu acho que essa mulher era uma mulher realidade, que influenciando as pessoas a se desviarem da doutrina, né? E pense que são pessoas que não têm muitas vezes nem o equipamento para poder combater alguém que venha, né, com mentiras e tal. Nesse mundo pagão, desviar da doutrina não é só pensar errado, é cair na gandaia também. Porque no paganismo você tem até a figura da prostituição cultual, né? As prostitutas cultuais, porque na verdade, elas são sacerdotisas que sim. Quando você quer entrar em contato com o mundo espiritual, você pega a pessoa lá possessa e tem o contato carnal com ela para poder fazer essa sintonia. Como eram em Corinto, por exemplo. E na Grécia, em Esparta, exatamente. Sim, então. Mas isso era comum. Não, em todas as culturas. Em todas as culturas, até na Babilônia. A pessoa entra em transe, está dominado pelo poder lugares, espiritual. Né, que o pessoal fala que entrava em transe porque tinha umas cavernas, tipo Delfos. Delfos. Em Delfos tem isso. Né? Então, temos aí Tiatira e agora vamos para Sardes, que é um lugar muito legal de se visitar também. Tem duas partes em Sardes, né? Você tem uma parte com a grande sinagoga e o ginásio gigante que tem lá, um do lado do outro, e o resto do templo de Artemis, impressionante. Inclusive é legal porque no fundinho lá, né, do templo de Artemis tem um lugar pequenininho que era uma igreja do 4º, 5º século, já da época bizantina. E quando, né, a gente olha, vê aquelas colunas gigantes com quase 20 metros de altura e olha para aquilo que vai ser interessante da igreja de Sardes, da cidade de Sardes, é que ela foi conquistada por Ciro, né? Sim, Ciro. E como era uma cidade inexpugnável, ele teria encontrado uma Ciro Gomes? Não é o caso. Grande. Ciro o Grande, né? E teria então encontrado uma passagem secreta para chegar até o topo, né? E lá teria sido onde começou a se cunhar, né, as moedas, né? 6º século antes de Cristo, por volta de 530, a expansão persa para aquela região. Também tinha uma indústria de tapetes, né? Era uma cidade rica, exato, uma indústria muito grande de tapetes. Inclusive, tem um pequeno museu ao lado de Pamukkale, né, pertinho de Laodiceia, que tem coisas, inclusive coisas das moedas ali, que é bem legalzinho ali. Você tem
as piscinas de algodão, as ruínas de Hierápolis. Ali foi inclusive encontrado o túmulo do apóstolo Filipe, confirmado em 2011, e o museu e um sorvete de pistache muito gostoso, que em turco se diz dondurma, que é sorvete. Dondurma? Dondurma. Aliás, turco é uma língua muito doida, né? O cara pergunta pra você como vai você. Eu falo algumas línguas, mas turco nem... Ele pergunta como vai você. Nasılsınız? O que quer dizer isso? Como vai você? Nasılsınız? Aí o pessoal pensa que é brincadeira, nasılsınız. A resposta é nasılsınız. A resposta é iyiyim. Vou indo, né? Eu vou pedir pro Lene, não sei se ele acha um mapa com da localização na Turquia das 7 igrejas no sim, mapa. Tem isso sim. pra gente colocar na tela? Só pra localizar geograficamente. Talvez no começo tenha aí, mas pode achar na internet que tá fácil. Então vamos lá para Sardes. Quem vai ler pra gente? Posso ler aqui. Vamos lá. Agora eu... Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que a gente pode falar sobre isso? Esse anjo é anjo... Então, uma discussão sobre isso. Eu acho que é só uma referência. A palavra anjo em grego e em hebraico quer dizer mensageiro. É mensageiro, angelos ou malar, né? Então é o mensageiro, é o líder da igreja. Não é que tem um anjo cuidando da igreja e nem é o pastor da igreja chamado de anjo como alguns. É uma provável referência ao fato de que a realidade da igreja é uma realidade que tem conexão com o mundo espiritual e a realidade celestial, que não está tão claro para todo mundo. Aí o pessoal está vendo isso daí também na live, Lene? Então lá tá a Turquia, Pérgamo, que a gente já falou, Éfeso, Tiatira, Sardes. Olha só, é tudo muito perto, né? Quer dizer, não são tão distantes. Não, né? na verdade elas são bem distantes. Viu? É mesmo? Olha, quando eu vou lá eu fico em 4 hotéis. Sério? A Turquia, é muito longe. A Turquia é grande. A Turquia tem quase 800 mil quilômetros quadrados, né? Não é igual Israel, que você dá uma corridinha daquele. A Turquia é 40 vezes maior que Israel. Então, agora Patmos está fora, né? Patmos é Grécia, inclusive, né? E ali... Patmos é minha banda. Tem que fazer propaganda, né? Tá vendo só? Então... Tá aí pra ali gente um pouco poder... abaixo de Éfeso fica Mileto, né? Exatamente. E Troia fica onde? Troia fica mais acima um pouco ali, Pérgamo? um pouco mais perto de Pérgamo. Fica ao norte ali. Troia ficava, na verdade, um pouquinho mais para cima, porque pertinho de onde estava Troade, que é mencionado em Atos 16, onde Paulo esteve. E Troia, na verdade, são 9 ruínas diferentes, né? E é um espaço grande. Era uma e civilização tal. troiana, né? Não era só uma... Era. Mas tudo isso envolve o mundo greco-romano, né? Hoje separado por países diferentes, mas a realidade é uma só. E Mileto, né? O início da história da filosofia se dá... Tales de Mileto. Tales de Mileto, o primeiro pré-socrático, né? Que era a colônia dos jônios. Qual igreja que nós estamos agora? Nós estamos agora em Sardes, né? Sardes. Tá ali, Sardes, pertinho de Tiatira, Filadélfia. Vamos lá. Então, você leu sobre Sardes, quer comentar alguma coisa? Eu também vou... complementar aqui. Bom, o que eu tenho aqui, que era a capital da Lídia. Isso. E foi de fato
conquistada por Ciro Grande, uma cidade que fica num lugar muito alto, né? Posição Inexpugnável, né? acreditava-se que era inexpugnável, as moedas foram primeiro cunhadas ali, né? E conhecida muito pela riqueza e pela indústria de tapetes, né? Aqui Jesus ele se apresenta, né, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? De novo, aqui é uma metáfora, tá? Porque lá em Isaías fala sobre os 7 Espíritos de Deus. É uma maneira de falar de 7 atributos, né? De 7 características. Ou da ação completa do Espírito O Divino. 7 é o total, né? Totalidade. Sim. Mas tira dali desse texto de Isaías, né? Capítulo 11, que fala do espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito. Isso mostra que Deus é um Deus que tem um espectro assim total, né? De qualidades, de atributos e tal. Então, Jesus, na verdade, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O que significa? Eu sou Deus. Eu sou o próprio Deus, né? E as 7 estrelas, né? Que está falando aqui dos anjos, aqui eu penso que os aqui são... E o domínio da realidade celestial, né? Mas aqui eu penso que, no caso, não são os anjos mensageiros. Aqui eu falo mesmo de toda... As regiões celestiais. As regiões celestiais, de todo o exército angelical, entendeu? No mundo antigo, eles não separam o mundo astronômico do mundo espiritual. Fazem parte de uma realidade integrada. Entendi. Inclusive... Em Jó, né, fala das estrelas que cantavam quando Deus estava criando, está falando dos anjos, que contemplaram a criação do cosmos, né? Então, entendi. O 7 é sempre totalidade. Aqui no caso, está falando de que Jesus de fato é Deus, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, em todas as cartas ele diz: conheço as tuas obras. Ele começa falando sobre isso. Então, eu acho muito interessante, porque hoje nós temos dentro da própria igreja cristã, acho que até para repudiar aquela visão católica, né, de que você é salvo pelas obras. Anti-obra, né? Então, veio uma visão de uma hipergraça, que eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo certo, porque afinal de contas eu sou salvo pela graça. E de fato, eu sou salvo absolutamente e exclusivamente pela graça. Mas isso não quer dizer que as obras não importem. Porque a retribuição que Cristo dá, em todas essas cartas você vê segundo as obras. Então, ele começa falando de conheço as tuas obras, ou seja, eu sei o que você está fazendo, né? Mas isso também é uma coisa que tem mais um elemento aqui, é que assim, o sujeito está fazendo, está caminhando, mas será que Deus está vendo? Será que Deus, ou eu estou à mercê do Império Romano, do imperador, dessas coisas? Então, ele conhece no sentido de saber se você é sincero, mas também porque ele acompanha e consola. Não desista da sua vida. É um encorajamento, né? Eu estou te vendo, né? Então, ele fala, né? Tens contudo em Sarde umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu entendo aqui também como a retidão doutrinária. Embora o que ele falou é verdade, quando você se desvia da doutrina, naturalmente você vai ter práticas que sejam distantes daquilo que Deus espera, né? Mas eu penso aqui que também fala, né, da resistência espiritual na doutrina, na fé que eles receberam dos apóstolos, mesmo diante de um mundo opressor, pagão, né? A cultura toda. Imagina, hoje nós estamos tentando resistir, né, à invasão dessa cultura, da visão, né, marxista cultural que a gente fala muito, né? E eu me lembro do John Stott, que escreveu um livro, né, Contra a Cultura Cristã. Ou seja, o cristianismo ele sempre foi contra a cultura. A priori ele deveria formar a cultura, mas nós na verdade lutamos contra a corrente o tempo inteiro, não é? Cada momento surge algum tipo de heresia ou de filosofia contrária à nossa fé. E aqui eu entendo que Jesus está falando, tem alguns que não contaminaram a sua vestidura e andarão de branco. De novo, fala usando a questão da prostituição e da impureza moral como uma figura, uma metáfora para o desvio, né, também da verdade, né?
E aqui a condenação é: tem nomes de que vives e estás morto. Aqui fala do cristianismo nominal, de pessoas que falam como cristãos, que vão à igreja, né, que se vestem como, que tem todo, né, um aparato de cristão, mas na verdade está morto, né? E o conselho: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, irei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Como é que você interpreta esse virei como ladrão? Você interpreta... Inesperadamente, né? Mas está falando da vinda de Cristo. Ah, sim, sim. Mas como isso funciona para uma igreja em que Jesus sabe que ele não viria para ela? Então, mas a questão é que o tempo divino é um tempo que sempre é apresentado como virei em breve. Não, bom, isso é o que eu creio, claro. Mas eu queria ouvir a tua opinião. Então, mas virei em breve quer dizer, você nunca pode ter o controle sobre Deus. O relógio divino, você não tem acesso. Isso que ele está falando é exatamente o que eu acredito. Em todas as gerações, claro, né? Deus permitiu que os cristãos acreditassem que ele viria na geração deles. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, ele fala: primeiro serão arrebatados os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos. Ele tinha convicção plena de que ele estaria presente. Mas né? então, na verdade, em última instância, Deus pode colocar o ponto final, porque a gente não sabe. Existem alguns elementos, por exemplo, tem até uma mensagem sobre isso, que fala de sinais que marcam a vinda de Cristo. E um dos textos fortes, né? Eu acho que a volta de Cristo é iminente. Não, sim, mas assim, existem os sinais são, claro, que estão declarados. 24, um dos 21. deles diz assim, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, todas as tribos da terra vão ouvir esse evangelho. Então, esse é um desafio pela frente. Mas, apesar da gente poder olhar e interpretar, ninguém pode colocar a vinda de Cristo na agenda. Ela vai ser sempre surpreendente. Porque se colocar, vai errar. Virá como ladrão, mas assim, esse elemento da surpresa, ele deixa para todo mundo, porque uma das motivações maiores para o cristão naquele tempo era crer que Jesus poderia vir a qualquer momento. Não, e você não saberá que hora virei contra você. Por isso, esse negócio de pessoal ficar tentando adivinhar a data da volta de Cristo, o dia, a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe porque não sabe. Não é para saber. Né? Veja bem, imagine se você soubesse que ia ser daqui 100 anos. A grande maioria das pessoas ia ficar vivendo de qualquer jeito, entendeu? Então, a gente não sabe o dia que a gente vai embora também. Não, eu sempre digo, ele vem na minha geração, de uma forma ou de outra, porque quando eu fechar os meus olhos aqui, eu vou me encontrar com ele, né? Exatamente. O que mais saiu? Então, é interessante como é que acontece o desfecho aqui, né? Essa ideia de purificação, né? Aqueles que vencerem, que não contaminaram as suas vestes, estarão vestidos de branco. E eles, olha a frase aqui de novo para botar o que a história falou lá atrás: jamais apagarei o nome no livro da vida, porque na realidade bíblica o nome, vamos dizer, é a sua ontologia, a sua existência, a sua essência, o que você é. Então, quando se fala de estar escrito o nome no livro da vida, não apagar, então que a sua relação com Deus se consolidou na sua identidade permanente diante dele. E isso lembra de Êxodo, lá atrás, quando Deus fala com Moisés. E aí Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for perdoar o seu povo, pode riscar o meu nome. Aí Deus diz: eu vou riscar aquele que romper comigo, mas não é o seu caso. E aí, para fazer o resumo aí do que nós encontramos na igreja de Sardes, você tem poucos fiéis. Ela é reprovada no sentido que ela é quase morta. A ordem, a instrução é: arrependa-se, fortaleça o que está para morrer, será vestido de branco, né, que é a promessa, será honrado e o seu nome não será apagado para quem for ele vencedor. Confessaria os nomes das pessoas perante o Pai, né? Sim, é exatamente que aparece aqui. E aqui, por isso que eu acho que ainda que seja possível fazer uma
destrinchamento histórico, eu acho que essas igrejas também representam padrões e modelos de igreja que estão presentes sempre na época. Então tem grupos cristãos hoje que estão mais com cara de Éfeso, tem uns que tem um jeitão de Sardes. Não, existem algumas igrejas entendeu? que são praticamente ritualísticas e tem pastores que já nem creem mais em Deus, não creem em salvação. Em alguns lugares do mundo tem pastores oficialmente do governo que são ateus oficialmente. Na China, por exemplo. Não, na Europa Ocidental. Na Europa também. Na Europa Ocidental, igrejas estatais tem clérigos que são... Na Alemanha, por exemplo. São ateus. Não só, tem Escandinávia, tem Suíça, tem vários países, né? Porque alguns desses países são oficialmente, a religião do Estado é a religião protestante, por exemplo. E é um contrassenso, né? Porque a Suécia é um dos países mais ateus do mundo. E a religião do Estado é luterana. Oficial é luterana. Nossa. O resumo, então, Então, a Sardes está aí, né? Poucos fiéis, quase morta, arrependa-se, fortaleça o que está para morrer, e a promessa será vestida de branco, né? E confessar o nome no sentido de ser honrado diante de Deus, e o nome não será apagado. Ô, Lene, vamos abrir para algumas perguntas antes da gente ir para a próxima igreja? Bora lá. Vou fazer um xixizinho. Vou ler aqui um superchat que mandaram aqui, que é do Sabedoria Cortes. Opa. Ele tá agradecendo aqui, tá dando boa noite pro Vilela. Obrigado por liberar os cortes aí. Lembrando que os cortes são liberados 24 horas depois, né, da live, então cuidado aí. E aí ele tá falando pro pastor Lamartine aqui que ele ama as pregações e se ele deixa pegar alguns cortes das pregações e dar os créditos. Muito obrigado e Deus abençoe. Claro, fica à vontade. Tem muita gente que pega meus cortes direto, sem nem pedir. Imagine pedindo. Aí o João, ou Juan Porto, ele falou aqui o seguinte, ó, que em Isaías 4, Isaías 43:1, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Jesus, eu te amo, como é bom servir a esse Deus vivo, sei que não estou só, né? Uma declaração dele aqui. Glória a Deus. E aí, muito bonito. Tem uma pergunta do Rogério Almeida aqui, que eu acho que vocês já responderam logo no começo ali, mas é bom a gente falar novamente, que ele fala aqui o seguinte: será que todas estas igrejas estão na Turquia? Sim. Sim, com certeza. 100%. Não tem nenhuma dúvida. É que a Turquia é um país recente, ela surge em 1923 como país, né? Então, do Império Otomano, né? Na verdade, os países todos, né? Síria, Líbano, como são hoje, nasceram com o fim do Império Otomano, né? Síria já existia milenarmente, mas a Turquia existe no final da Primeira Guerra e depois com a queda do Império Otomano. Inclusive, Lene, esse resuminho que eu fiz aqui das 7 igrejas, acabei de colocar no Instagram aí, tá? Logo na primeira, no feed mesmo, para o pessoal que quiser acompanhar. Eu queria aproveitar e dizer que eu tenho um vídeo no YouTube, na verdade não é um vídeo, uma série de vídeos sobre as 7 igrejas também. É só ir lá no canal do YouTube Lamartine Pozella e colocar lá 7 igrejas. Tem um vídeo para cada igreja. A gente tem uma série também sobre Apocalipse. Tem uma até que está na Transmundial, eu e o Shed lá, diretamente dos lugares onde tudo aconteceu. Então está lá Shed, hein? no lugar. Esse daí sabia tudo. Então é bem legal. Vilela, você vai na viagem com a gente ou vai esperar Quando um pouco? Que é? A viagem é em junho. Em junho? De repente dá tempo, hein? Dá tempo. Em junho dá tempo. Se a gente conseguir gravar uns podcasts lá, será que não consegue? Eu acho que consegue, hein? Será que a gente não conseguia fazer ao ar livre, num lugar mais quietinho lá? Consegue. Com um cenário? Dá para fazer. Dá para fazer. Nisso. Vamos lá. E o pessoal da live aí tá convidado, né? Pela Bíblia. Já que estão fazendo jabá, eu tô indo para Israel em agosto, 21 a 30 de agosto. Quando? 21 a 30 de agosto. Vai para quais? Jerusalém? Não, faço Israel todo, né? Vou primeiro para Galiléia e fazemos todo lá. E depois vamos para Jerusalém. De Jerusalém a gente também vai para o sul, vai para o Mar Morto. Acho que vamos ficar também num daqueles spas do Mar Morto.
E é maravilhoso. Mar Morto é incrível, Então o né? pessoal Boiar tem, naquele... tem possibilidade de 2 viagens aí. É. O Lamartine em agosto para Israel. Tô indo em agosto, 21 a esse ano vai 30. ser só uma, porque o ano passado eu fiz 2. Então quem quer ir comigo vai ser em agosto. Já está no meu Instagram, dá uma olhada para você entrar em contato com as agências. E Quantos dias? 9 dias. E o seu... O meu, preciso ver quantos dias exatamente aí. Mas a Turquia que a gente vai ver vai ser uma Turquia muito Vai fazer especial. Capadócia também? Vai fazer Capadócia. Vai visitar Capadócia, andar de balão lá é uma coisa... É uma experiência absurda. e a gente vai... Bom, eu gosto de Capadócia, mas não gosto do balão. Sério? Eu tenho medo. Não, mas é da só altura. padre que não pode voar de balão. Pastor não tem problema. Não, mas o problema não é poder, o poder é querer. Assim, vocês podem entrar na Biblos Viagem. A viagem é de 5 a 17 de junho. E a gente vai não só para Istambul, como para as igrejas da Ásia, aí, ver tudo isso de perto. E vamos também visitar um lugar que é interessante. Os europeus, especialmente os alemães, visitam muito, que é Antália. Antália. Que é um lugar Que extraordinário, antiga Atália. Paulo passa lá na primeira viagem missionária, é um lugar assim muito bonito. A outra opção, né, que o pessoal vem além de, por exemplo, visitar a Capadócia, Antália é um lugar extraordinário. Talvez vamos assim dizer, a região das praias mais bonitas, né? E também tem coisas da época bíblica e romana lá, que o pessoal que tiver querendo aí, a Biblos, né, vai colocar aí à disposição e podem... tem um link na tela aí. Tem um QR Code na tela. Tem QR Code também. QR QR Code na tela e link na descrição. Isso, então aí vocês podem ver uma oportunidade boa. Você pode ir ou com o Sayon ou com o Lamartine. O Lamartine é Israel. Israel, e você que quer conhecer Novo Testamento e Turquia, Exato. nós estamos indo em junho. Do Sayon são 12 dias, daí é Ela- 5 a 17. 5 a 17. 12 dias, então? 5 a 17. Tá bom. Então, É porque Turquia, para fazer as 7 grande, igrejas, quando eu fui para lá a última vez, eu fiquei 18 dias. É mesmo? É porque E não vou de balão em Capadócia? Não. Tem medo? tenho muito medo. Mas é tranquilo, Ó, é quase pra um você ter uma elevador. ideia, eu morei num prédio no 18º andar. Eu nunca entrei na sacada, aquela sacada grande que não tinha. Então não Eu dá nunca balão. fui na. Meu pai é assim também. Eu tenho a sensação que eu vou pular. Eu Foi falei, na Torre Eiffel já? Muito. Chegou na beirada? Não, eu fui subir, fiquei bem quietinho lá, mas na Torre Eiffel. a maior dificuldade bíblica dele é aquele texto de Isaías, que aqueles que confiam no Senhor subirão até as alturas. Não, eu não tenho problema nenhum de voar em avião. O problema é ver lá embaixo, tá perto. Mas lá. eu tô falando, mas eu também. Por no exemplo, negócio de eu fui altura, sou na muito- época do Empire State Building lá, eu fui muitas vezes. Mas com vidro e tal, não tinha Aí problema. tudo Eu bem. cheguei a subir no topo. Mas assim, eu não chego perto, entendeu? Entendi. Agora um balão é uma coisa que eu não faria Mas jamais. É demais. Não dá medo, não. Fui com a minha mulher, com meu pra quem filho. não tem, né? O Vilela se esbaldou. Nossa, foi demais. Meu filho foi no balão. Tinha um buraquinho embaixo, ele ficou sentadinho lá e eu olhava por baixo, assim. Muito legal. Que mais, Lene? Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui, deixa eu só separar aqui. Eu sou a Isa, olha só, hein? Eu sou a Isa. Tá falando aqui o seguinte: Luiz Saião, a chuva no litoral paulista é resultado da ação de demônios em função da legalidade dada pelas pessoas no carnaval? De maneira nenhuma a gente pode pensar as coisas dessa maneira, porque a Bíblia diz que Deus é o Senhor. Aliás, diz o livro de Naum: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são a poeira dos seus pés. De fato, a chuva é o resultado de fenômenos naturais que acontecem. Aliás, vindo para cá eu peguei uma Nossa, aí tem um gigantesca, né? E ao mesmo tempo elas são sinal do domínio da soberania de Deus sobre o mundo. Mas, por outro lado, quando Deus permite ou envia uma situação como essa, Ele está dando um aviso para a gente que nós não temos o poder e o domínio sobre a nossa vida. Então, num certo sentido, é verdade sim que certas coisas que envolvem, vamos dizer assim, o desconforto acentuado no mundo são pequenos sinais da ira de Deus,
mas ela sempre é temperada com a misericórdia. Porque se não fosse, o juízo final chegava hoje. E o primeiro a Como foi entrar no na dilúvio, fila por seria exemplo. o Saião. Ainda bem que você veio com essa última parte, senão a gente ia discordar. Mas a gente vai... Eu, de até o fato, acredito que, não necessariamente por conta do carnaval, eu acho que nós estamos vivendo num tempo em que Deus está manifestando a sua reprovação. e indignação àquilo que o mundo está se tornando. Claro que eu não deixo de entender também que tem o lado do homem, né, a depredação da natureza, tudo isso eu acredito, né? Porém, Jesus profetizou que isso aconteceria. Quando as pessoas falam, é aquecimento global, tá tudo bem. Só que Jesus disse que aconteceria essas coisas. E na própria Bíblia a gente vê muitas vezes Deus intervindo para trazer juízo. No próprio Êxodo, né? No Egito, Deus manifestou a própria seca que Elias decretou pelo fato deles estarem adorando a Baal. Foi um repúdio de Deus. Agora, se eventualmente existem demônios, o livro de Hebreus diz que Deus faz dos seus anjos, né, labaredas de fogo. Então, eu acredito que um demônio, ainda que ele tenha perdido o seu status angelical, ele continua tendo a essência e todos os atributos de um anjo. Entendeu? Então, eu acho que eles podem, por exemplo, lá em Israel, aquela tempestade que aconteceu quando eles estavam indo para Gadara, na minha opinião, foi uma tempestade, né, saindo de Cafarnaum, indo na direção de Gadara, foi uma tempestade que teve um aspecto espiritual, porque lá na frente Jesus ia libertar aqueles endemoniados ou endemoniado. Então, eu acredito que no mundo espiritual possa haver coisas que a gente não consegue jamais definir, não pode afirmar categoricamente. O que eu não gosto é da gente dizer, Deus fez isso, ou o demônio fez isso. Mas eu não descarto o fato de que Deus possa estar se manifestando ou até ter uma intervenção demoníaca. O problema é que algumas pessoas, quando fazem essas observações, elas fazem de maneira seletiva, né? Então acontece uma coisa num lugar que a gente vê com maus olhos, tá vendo? Essa aí foi ação demoníaca, né? E acontece alguma coisa no outro lugar que a gente não vê com maus olhos, aí a gente não associa isso. E o problema também é às vezes, quando as pessoas falam isso, dá a impressão que eles estão trazendo uma espécie de grau de culpabilidade divina. Deus não trabalhou direito e deixou acontecer tal coisa. E quando, na verdade, mesmo a manifestação, vamos dizer, pesada da parte de Deus, tem a intenção de trazer o ser humano de volta. Não é porque Deus me perdeu a paciência, eu vou quebrar a cara desses caras. Eu concordo plenamente com o que o Sam está falando. E tem um detalhe. Eu tenho muito receio, sabe, de dizer que foi Deus. Nesse sentido, né? Quem sou eu? Não, por exemplo, aconteceu uma situação. Um vulcão entra em erupção. Cara, eu não sou Deus, como é que eu vou saber? Ele me revelou? Não. Então acho que as pessoas se precipitam muito para trazer conclusões dizendo que Deus faz isso, Deus falou isso. Sabe? Eu creio que é perigoso. A gente ouve muito isso quando alguém morre famoso, fala, porque ele se envolveu em tal coisa. Eu acho que não é uma relação tão fácil assim, né? Eu não sou Deus, eu não sei. Então. Se a pessoa me perguntar, pode ser? Pode. Ele se afastou de Deus, por isso morreu. Pô, se fosse assim, então, quanta gente ia ser fulminada. Lene, você agora, talvez? Exatamente. Eu, né? Tem gente que parece que está fazendo hora extra, exatamente, né? A gente que usa a internet, às vezes eu falo, por exemplo, eu fiquei impactado o fato de que foi uma chuva como nunca o tinha havido. Mais de 600 milímetros num dia. Eu fiz um Reels falando sobre isso. Só que eu falei, gente, é esquisito que tenha acontecido exatamente numa festa em que pessoas estão, né, até usando carros alegóricos, blasfemando contra Deus. Vamos orar pelas pessoas que são vítimas disso aí. Jamais vai sair da minha boca foi Deus, porque e não sou nem louco. Socorrer, né? É claro. Claro, nós inclusive mandamos. A gente também. Entramos numa ação imediata. Mas a impressão que a gente tem é que o intervalo entre essas
catástrofes, né? Estão sendo cada vez menores, né? Está diminuindo Ou e está estão sendo mais aumentando. noticiadas também, né? E está aumentando também a magnitude, né, exatamente. das coisas. E aí, Leni? Ó, tem mais algumas perguntas aqui, ó. Das igrejas que a gente já falou ou não? Se for de igreja que a gente não falou ainda, segura, tá? Não, tem uma da Nelma aqui que ela tá perguntando se as 7 igrejas se é o resumo de como a igreja está hoje. Temos salvação? Não, nós temos salvação. Poxa, senão por que a gente estaria aqui, né? Meu Deus do céu. Então, me parece que essas igrejas mostram as diversas possibilidades de fidelidade e afastamento de Deus, para que a gente veja, né, como é que a gente está, como é que a nossa comunidade está, para ouvir a orientação adequadamente do que está sendo Eu acho que dito aí. existem igrejas que podem ter um pouco mais de identificação com uma determinada igreja, uma outra com outra, ou seja, uma determinada igreja é o nominalismo, entendeu? Tá com uma cara de Laodiceia. Está com cara de Laodiceia e tal. Porém, eu acho que em cada tempo que a igreja viveu, dá para você dizer que essas mensagens todas nos ensinam verdades, e a gente pode ter até na vida pessoal, porque eu acho que é muito fácil você olhar para a igreja e falar, não, isso é a igreja tal. Isso aqui pode ser para você também. Cada palavra de Cristo aqui é para mim, é para você, é para cada um que está nos vendo agora. Então, eu acho que ela pode ser um resumo no sentido de que isso era o que Jesus queria dizer de maneira explícita e que ficou aqui registrado no livro de Apocalipse. Tá certo. Tem mais aqui, quer que pode seguir? Não sei, vamos mais uma igreja? Mais duas, vamos lá. Vamos lá, ó. O Flávio, ele tá pedindo para falar sobre o surgimento do termo cristianismo. Bom, como a gente viu, a palavra cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento, né? Na verdade, você tem originalmente o nome de Jesus em grego chamado Cristo, no hebraico chamado Mashiach, que é ungido, e inicialmente, como a fé nasce dentro do ambiente totalmente judaico, esses primeiros seguidores de Jesus são simplesmente seguidores de Jesus, discípulos, depois são chamados de nazarenos, gente do caminho, e depois, aí quando isso aparece nesse ambiente grego, eles são chamados de cristãos. Na igreja de Antioquia. Na Antioquia da Síria, em Atos capítulo 11, quando a gente vê lá. E aí não existe isso. Agora, depois que esse cristianismo, né? Porque na visão bíblica não tem muito espaço para esse negócio de ismo. A gente é que cria isso depois. Né? Os ismos são surge mais tarde. Sufixos para indicar religião, filosofia ou qualquer então, coisa. Quando a fé cristã se torna tão predominante no mundo romano que ela, a partir, né, do Edito de Milão, ela é tirada aí da ilegalidade em 313 por Constantino, aí nós vamos ouvir falar do cristianismo, e mais tarde tem uma expressão até mais forte que mostra esse ambiente que vai dar a origem ao que é chamado de cristandade, onde você tem essa cultura, né? Então, quando a gente fala em cristianismo, hoje você pode falar de fé cristã autêntica, você pode estar falando de um nome, vamos dizer, de identidade de religião, ou até mesmo de uma realidade puramente cultural. Você vai em lugares do mundo, por exemplo, onde as pessoas não estão nem aí, mas não, nós somos um país cristão, né? Quer dizer que tem uma história, uma herança cristã. Tem país na Europa com 70%, 80% de não religiosos, cuja bandeira é uma cruz, né? Mas é importante frisar um pouco o que você mencionou da etimologia da palavra, porque a própria palavra Christos, né, no grego, vem de Mashiach, que é o Messias. Mas, na verdade, o ungido para quê? Porque a unção, ela tem a ver com o rei. E o cristianismo, na verdade, o que Cristo vem implantar é o reino de Deus na terra. Exato. Tanto na oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o reino de Deus que ele quer implantar na terra. E também a própria pregação do evangelho para o mundo inteiro é para estabelecer o reino. Então, a visão do cristianismo vem
da nossa convicção e nossa fé de que Jesus, ele não é só o Salvador, ele é o Rei. E do ponto de vista eterno, ele será tanto um quanto o outro. Porque quando no Apocalipse João ouve a voz, né, de quem é digno para abrir o livro, né, e quebrar os seus selos, ele começa a chorar porque ninguém era digno, né? E de repente alguém diz, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir os livros. Só que quando entra, né, na sala do trono, quando se apresenta, é um cordeiro. Aparece como cordeiro com as roupas salpicadas de sangue, ou seja, que parecia ter estado morto. Que parecia ter estado morto. Muito legal. Quer dizer, estava vivo, né? Mas parece que tinha morrido, né? Tanto que... Então, o que eu vejo é que na eternidade nós vamos... Eu até preguei uma mensagem uma vez falando sobre o Cordeiro-Leão. Isso é impressionante. Ele será o Rei dos Reis, o Senhor, todas as coisas, né, convergirão para ele. Alguns até acreditam que a única figura que nós vamos ver no céu é Jesus, porque Deus é Espírito, né? Mas ao mesmo tempo ele jamais vai deixar de ser o Cordeiro. E esse negócio é espetacular, porque todo mundo pensa, né? Puxa vida, Jesus é o condenado lá de Jerusalém que Roma matou, então ele era o cordeirinho, ele é o leão. E quando vem essa celebração, não só ele é rei no eixo da história, porque qual é o sentido geral da história? Ele é que tem, né, a condição de abrir o selo, mas quando você vê no Apocalipse 5, aparece nessa glorificação ao Rei dos Reis milhares e milhares e milhões de anjos e também a criação toda, todos os animais, os seres viventes, e a gente tem uma referência, inclusive, a cada um dos animais que pertence a cada reino, lembrando da visão de Ezequiel. Quer dizer, imagina só, Cristo não é só o salvador dos humanos, a redenção atinge o cosmos, o universo, né? O universo, todas as coisas. Então, quer dizer, aí o indivíduo diante disso, ele glorifica Deus exponencialmente. Não, e a maneira como ele se apresenta, né? A voz como de muitas águas, como de trovão, né? O Novo Testamento não tem música, é silencioso, tem uma coisinha de nada. Quando chega em Apocalipse, abre tudo. Tudo, assim, tudo. Entendeu? É o Heaven Show aí, final com glória até o último, assim, impressionante. Vamos para Filadélfia? Filadélfia. Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: amor ao irmão, sentido da palavra. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, mais uma vez, né? Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e os que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É impressionante a carta a Filadélfia, porque ela é uma carta muito favorável em vários aspectos, né? Você tem aí um elemento muito forte. Então, o que ele ressalta lá de aprovação? É uma igreja perseverante. A coisa mais valiosa que a gente tem sempre é a palavra divina. Eles guardaram a palavra, não negaram o nome de Cristo, e semelhante ao que a gente viu em Pérgamo lá, né? Tem essa referência à sinagoga de Satanás, e não tem nenhuma reprovação.
Filadélfia E Esmirna são as impressionante. duas que não tem nenhuma reprovação. é um caso, quer dizer, a gente fica às vezes reclamando, porque a gente não faz isso, não faz aquilo, mas aqui tem E igreja aqui aprovada. também tem alguns paradoxos, né? Porque ele diz que a igreja é fraca, Sim, mas que não pode ser impedida, porque eu ponho uma porta aberta diante de ti que que ninguém pode. pode fechar. É. Entendeu? E deve reter o que tem para não perder a coroa, é a única instrução assim que chama a atenção, e será a coluna do santuário de Deus e vai receber nome de Deus, novo nome de Cristo e da Nova Jerusalém. Então é muito interessante a gente poder ver os aspectos positivos que aparecem aqui, essa questão do confronto que nesse momento já aparece de grupos judaicos mais resistentes contra a igreja primitiva no primeiro século, né? E aí vem a discussão mais complicada aqui, que a gente não sabe como é que discute o assunto, é da aprovação que está para vir sobre o mundo, né? Tem uma discussão... Eu tenho a minha maneira de entender, né? Tem uma discussão na escatologia que isso pode ser uma referência à grande tribulação. Não, para mim a Então, grande tribulação. Então, mas Porque é que, essa é uma tribulação que vem para o mundo inteiro. então, mas como ele é melhor do que eu, ele não vai passar pela tribulação. Então ele é Não, pré-tribulacionista. não. A promessa. Eu, nesse ponto, tá? Nesse ponto eu sou bem sincero dizer o seguinte. Você é pré mesmo? Eu sou pré. Mas eu digo, mas eu não fecho a questão. Eu já até falei isso aqui. É. Eu creio porque 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aliás, tem vários argumentos aqui. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu queria falar de alguns aspectos aqui. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: a língua grega é uma língua declinável, como o alemão é, como o latim é.